Convidar aqui o meu amigo J. Carlos para recepcionar uma grande figura do estado do Ceará, uma grande figura da nossa região do Vale do Caju, uma grande figura que ajudou a construir uma cidade. Cidade esta que está vizinha a Pacajus. Esse homem chama-se o Tino, ex-prefeito de Cascavel, que está aqui presente, aqui na recepção da Rádio Diário FM Limitada, Montemor FM 95.1, para participar de 30 minutos no programa O Pulo do Gado, porque nosso horário é resumido, é 2 horas de programa. E eu tenho a grande satisfação de convidar o meu ex-colega de bancada de prefeituras executivas. Ele foi prefeito 2 vezes. Fez um filho prefeito, deu problemas. Mas a escola do mundo ensina como é que fica. Está lá uma prefeita, filha de um grande amigo meu, ex-prefeito 2 ou 3 vezes de Cascavel, Paulo César Sarqui. Amigo dele aqui, que também foi agregado às posições políticas em Cascavel. Agora, Tino do Cascavel é Tino do Cascavel. É a raiz que realmente colocou seus galhos, suas flores, seus frutos, frutos bons, não é fruto ruim. Um homem bom, um homem amigo, e continua no Cascavel. Vá buscar o meu grande Tino para cá, grande amigo que nós temos aqui, vizinho aqui do nosso grande Pacajus, Ceará, Brasil, que neste momento está chegando aqui nos estúdios da Rádio Diário FM 95.1, Fantasia Montemor FM. Seja bem-vindo, meu grande Tino, aqui ao nosso estúdio. Que prazer em recebê-lo, o grande Tino, né? E aqui é a sua assessora? Pois não, vamos sentar aqui. A assessora senta aqui, ou então, não, vai bater foto. Tino, senta aqui, meu grande amigo, aqui nessa outra cadeira aqui. Já fiz aqui o lereado, viu, Tino? Fiz aqui um lereado medonho aqui, seu aqui. Mas não é puxando o saco do Tino, não. É o Tino merecedor na posição. Boa tarde, Tino. Seja bem-vindo aqui ao programa O Pulo do Gato. Boa tarde, grande. Você me chamou de grande Tino. Permita-me também lhe chamar grande Zé Wilson Chaves. Você tem uma história muito forte, uma raiz muito forte aqui no Pacajus também, né? E quando eu comecei a dar meus primeiros passos da política, se falava muito em você aqui e no Facó, lá em Beberibe. E eu quero lhe agradecer a oportunidade que você está me dando aqui de vir conversar um pouco com os amigos, com os ouvintes da Rádio Montemor, mas principalmente para os amigos de Cascavel, que nesse instante eu tenho certeza em grande número estarão a nos ouvir, e eu estou aqui à sua inteira disposição para conversar daquilo que nós acharmos mais interessante nesse instante, tratar com os nossos ouvintes. Caro Tino, você sabe que a nossa amizade pessoal e política é de raízes, de reerguer o município. Você no Cascavel, Zé Wilson aqui. Nós temos história concretizada na posição de firmeza das palavras com o seu liderado. Às vezes uma palavra que não pode, ela sai melhor do que eu posso. E o que é que está faltando nos políticos cearenses, nos políticos brasileiros? Palavra. Palavra. E hoje, a situação hoje, prefeito Tino, posso lhe considerar, milhões de vezes melhor do que na nossa época, porque tem dinheiro fácil para resolver os problemas. Na nossa época não tinha. Nós vivíamos com a cuia, mendigando, batendo na porta de um, batendo na porta do outro e não conseguia nada. Nós tínhamos que usar o dinheiro que vinha do próprio município, das próprias pessoas que trabalham na sua região, que produz para poder realmente se fazer alguma coisa. E realmente, essa história dos ex-prefeitos,
Assim como você, como eu, como Paulo César e outros que passaram lá por Cascavel, Jurandir Dantas, grande saudoso Jurandir, não posso esquecer, foi na minha época, em 82, nós fomos eleitos juntos. Não podemos esquecer. Mas Tino do Cascavel é uma história. Tino, vamos agora voltar para a atual situação. Como é que está a situação de Cascavel hoje com a nova gestão da prefeita Ana Fife? Como é que você vê, você que tem experiência, você que conhece, que mora lá, que tem todos os seus familiares lá, como é que você está vendo essa situação hoje? Bom, eu exponho aqui o que eu acho, a minha opinião, aquilo que eu vou colocar aqui, pode até ser que não venha a ser a realidade, até porque eu estou aqui e sou historicamente, você acabou de falar aí dois ex-prefeitos, Jurandir Dantas, grande Jurandir, o Paulo César Queiroz também, que é o pai da atual prefeita, e eu me dou bem com todos eles, mas eu sou oposição. E aquilo que eu vou dizer aqui é uma opinião da oposição. Mas aqui não tem, dizer, ó, não fale isso, não fale aqui. Pode abrir sua posição, aqui não tem isso. Aqui não tem cachê de prefeitura. E se tivesse, antes de fazer, ia ser dito. Se você estiver fazendo, nós vamos dizer, se não tiver, vai ser dito. Nosso programa aqui é um programa bom por isso. Agora eu botei o Lula aqui, botei o Flávio Bolsonaro, botei tudinho aqui. Não tem corococó. É uma coisa real na realidade. Então, você está indo para o mundo, viu, Tino? Okay. Você está indo para o mundo todo. Tudo bem. Então Zé, é o seguinte, eu sou oposição, mas você fala da nossa história que já vem de muito tempo, e o tempo nos ensina, você passa a ver as coisas com os olhos de pessoas mais maduras, né? Que já sofremos mais. E é uma oposição, mas não é aquela oposição de denunciismo vazio, aquela história de ter que denunciar porque eu sou oposição, pode ser o que tiver certo eu vou discordar porque eu sou oposição, não pode ser por aí. Você tem que fazer uma oposição construtiva, querendo sempre o melhor. Coisa boa, Tino, coisa boa, construtiva. E nesse instante eu vou fazer uma colocação da nova administração. Da nova administração eu acho que não teve nada de novo, né? Apesar do slogan ter sido novos tempos, novas ideias, novos tempos, nesse instante nada, a população, o Zé Wilson, esperava bem mais, eu acredito, a minha opinião, esperava mais, já vamos para 1 ano e meio, já vai fazer 2 anos, eu acho que perdeu o tempo da bola, o jogador chegou um segundo, uma fração de segundo para cabecear, passou. Nada. Tem que saber essa tática. Essa tática do tempo. Tem que saber a tática do tempo. Quando começou, todo mundo esperava. Nesse instante não tem uma obra, nada, uma ação, nada novo em relação a quem saiu e a quem esteve antes de quem saiu. Como eu, por exemplo, né? Obras. Nenhuma de impacto, tem 2 grandes obras sendo executadas lá no momento, que é uma escola de tempo integral, me parece, lá na Moita Redonda, e o IFCE, que é uma obra do Instituto Federal de Educação, Instituto de Educação do Estado do Ceará, uma das mais importantes que vai ser construída no município. As 2 tem o DNA do Tiago Ribeiro, o prefeito saiu, porque foi ele que conveniou, ele que licitou, e está sendo construído, mas o que está sendo construído de importante é deixado pelo ex-prefeito. E postos de saúde, areninhas, muita coisa deixada pela gestão passada. Então, eu não vi nada de novo. Por exemplo, novas ideias, novos tempos. Já que você me perguntou, eu nem ia tocar logo na administração, mas já que você me perguntou, eu vou tentar aqui me expor minhas opiniões. Aí veio logo no início, fizeram o carnaval. Pai do carnaval do Cascavel, foram 4 festas grandes, muito bem organizadas, a festa à noite na praça. Público bom, estrutura excelente, muitas atrações nacionais boas, mas não teve o reflexo, não impactou na economia do município.
Não refletiu. Se você se perguntar lá qualquer, hoje que antigamente era barzinho, hoje é espetinho. Os espetinhos viraram moda. Viraram moda. Os espetinhos, eu tenho certeza que a maioria, as pizzarias, à noite, no horário da festa do carnaval, ninguém estava faturando nada. Numa semana normal, sem o carnaval, o movimento desse povo era maior. No entanto, os gastos absurdos, nem o Pacajus, nem o Horizonte, nem o Cascavel, nem Beberibe, esses municípios desse porte, nenhum tem lastro financeiro para pagar 3 atrações musicais para se apresentar no mesmo dia, atração nacional. Quando eu fazia, eu colocava alguns no carnaval, uma ou outra maior, mas eu colocava aquela que nós chamávamos para encher linguiça. A minha própria banda e bandas menores de Fortaleza mesmo, e só uma maior, como atração maior durante a noite, mas sem jamais colocar 3. E isso nós vimos lá o ano passado e esse ano. Uma conta que quem pagou foi o povo. E o comércio não viu retorno nenhum. Essa é a minha opinião. Então, aqui eu estou fazendo uma crítica, mas quem estiver me ouvindo em relação à administração, o secretário lá da Cultura, a prefeita, avalie, faça uma avaliação. Você poderia ter aplicado melhor dinheiro em recuperação de estrada, em pavimentação, em coisas assim. Como é que está isso aí lá, Cascavel? Péssimo, péssimo. Que é o que o povo quer. O carro quer quebrar algum carro, quero ir e voltar tranquilo. Né? Isso. Então, a pavimentação, quem precisava alugar um veículo para ir de Cascavel ao Camurim, a Prata, a Mangabeira, não iria há 5, 6 anos atrás, porque a estrada era de pissarra, no inverno islameia, fica muito islameada, como ficaram algumas agora, mas para Mangabeira, para o Tijuco Sul, para o Buritizal, para o Sítio Prata, para o Camurim. Essa região do Brito, que as pessoas sempre falam. Essa do Brito, eu construí uma carroçal. Deve estar em péssimo estado de conservação. Mas essas aqui que eu coloquei, o ex-prefeito, Tiago, deixou todas asfaltadas. Todas estão lá, muito boas. E antes não tinha um taxista que quisesse ir lá, porque não tinha condição de ir, quebrava o carro e lameava, e preferia não ir. Preferia deixar de ganhar o dinheiro. E hoje, para chegar a muitas localidades, você chega e sai bem, porque foram pavimentadas. E alguns desses recursos, boa parte desses recursos que foram gastos em festas que está sendo um absurdo, muita festa. O Tino era o prefeito festeiro. Não, eu fazia, eu gostava. Eu acho que você não foi mais festeiro do que eu no Pacajus. Não, pois é, mas era uma despesa comedida. Você tem que saber fazer. Você tem que saber traçar. Você tem que unir o útil ao agradável. Isso, e tem que ver, e tem que calcular bem o custo, porque vai faltar para alguma coisa. Não é só o Cascavel. Eu vejo muitos municípios, os prefeitos gastando, e hoje aí tem uma onda do Ministério Público, um cantor que há 4, 5 anos atrás se apresentava por 150 mil, por 200 mil, hoje está querendo 1 milhão, brinca-se com R$1 milhão. Não é brincadeira, não. Não tem condição de se pagar. Isso vai fazer falta na educação, na saúde, na infraestrutura. Não é só, eu não estou falando só em relação a Cascavel, mas a maioria dos municípios que fizeram esses gastos não tem condição de fazer. E se fizer, vai fazer falta numa coisa mais importante. Concordo. Como é que está a sua relação, prefeito Tino, com o ex-prefeito Tiago, né? É Tiago, é? Tiago Ribeiro. Tiago Ribeiro, seu filho. Como é que está hoje essa relação? Porque houve alguns alvoroço no início da gestão, houve alguns problemas, mas família é família. Como é que está essa posição do pai com filho pai? Com o filho Tiago, né? Filho Tiago, quer dizer. Veja bem, eu lhe asseguro aqui, com muita sinceridade, essa convivência, né, de pai para filho, esse carinho que sempre existiu entre eu e ele e todos os meus filhos, poderia com ele estar melhor. Compreendo. Isso não vem dizer que nunca foi muito boa, foi excelente. Né? E o problemas alheio até a minha vontade, e com certeza a dele também,
tudo que aconteceu não era o que nós queríamos. A minha história com ele é uma história de vitórias políticas em Cascavel. E eu gostaria que tivesse melhor. E de minha parte, essa relação, se não está melhor hoje, eu faria tudo para melhorar. É tanto que o que houve não me interessa nesse instante, eu saber quem errou, quem está errado. Não me interessa isso. A única coisa que me interessa, e eu busco isso todos os dias com orações, pedindo a Deus, é que eu encontre o caminho da paz. E vai encontrar. Se não Você está vai melhor, encontrar esse caminho. Pronto. Com certeza absoluta. Eu só quero a paz. Você vai encontrar esse caminho e além desse caminho que você vai encontrar, do que houve, vai ser mostrado e pedido perdão. Com certeza. E se... Olha, pode esperar isso que eu estou lhe dizendo. Zé Wilson, você é profeta, todos nós somos profetas e seguidores de Deus, quando você tem boas intenções. Porque a melhor coisa que pode haver numa família é a união. A união da família é a união. O grupo é da família, a decisão é da família. Na hora que um familiar está necessitado, ele vai procurar aquele, se ele está com a raivinha aqui do pai, da mãe, do irmão, da tia, da coisa, ele vai procurar aquele amigo que quando ele estava numa situação boa, aquele amigo estava encostado dele, dando todo apoio, porque ele estava forte. Na hora que ele enfraquece, que ele bate numa porta, bate noutra e leva a porta na cara, ele para aqui, aí é onde chega a hora do grande juízo. Rapaz, eu vou ter que falar com meu pai, vou ter que falar com a minha, principalmente a mamãe, que é quem ajeita o papai. Podia que eu te falasse. Aí ela chega e ajeita tudo legal. Deixa eu tentar concluir meu raciocínio. Então, eu acho o seguinte, poderia estar melhor e eu busco isso diariamente, tudo que for preciso eu fazer, pedir perdão, perdoar, não me interessa quem errou, se foi lá, caramba, se eu errei, me perdoa, tá? Mas eu busco isso todos os dias, tenho muita fé em Deus de encontrar, por vários motivos. Primeiro, pelo sentimento de pai. E segundo, porque esse mal-estar entre nós, essa tragédia que aconteceu na política, na convivência política do nosso grupo político, meu e do Tiago, do grupo começado por mim, só quem se beneficiou com ela foram os nossos adversários. Pronto, só quem tem interesse, só quem tem interesse que essa briga continue, ela só vai beneficiar os nossos adversários. A nós essa briga política só fez mal à minha família, a convivência de irmão com irmão, os parentes, os nossos eleitores. Muita gente errou, mas como eu falei, não quero ir atrás. Pessoas ligadas à minha família, a mim, famílias que me ajudaram, foram maltratadas pela administração, mas nesse instante não vamos remoer mais isso. Joga tudo lá tentar no fundo do mar e renovar a vida e raciocinar, porque isso é um aprendizado. É um aprendizado. É um aprendizado. Quem é que quer que essa briga continue? Só os adversários para poder se darem bem. Eles estão rezando. Senão não se dão bem. Até porque, Zé, só foram eleitos prefeitos, você me falou da prefeita, essa menina só foi eleita, ela não tem histórico nenhum na política de Cascavel, a não ser filha de 2 ex-prefeitos, pelos quais eu não estou aqui falando mal nenhum deles. Os dois amigos da gente, a gente. E são adversários, não são inimigos. Né? Dividir o jogo do trigo, a política é a política, a amizade é a amizade. Mas se o prefeito Tiago, que foi, eu digo aqui não é porque seja meu filho, mas eu só tiro o chapéu para ele. Não, com todo o respeito que eu tenho ao Paulo César, a Ivonete, ao Décio, ao Jurandir, a Chagas Alves, ao Valim, a todo mundo que me antecedeu, a Tadeu Queiroz, mas eu acho que nós dois cuidamos muito bem da cidade, cuidamos muito bem do município. E como o Tiago não teve ninguém. O Tiago foi um prefeito excelente para o município. Muito, mudou a cidade. Quem entra em Cascavel percebe isso. Você vai nas escolas, no posto de saúde, trabalhou demais. Fez muita coisa pelo município. Mas ele não cuidou bem da política, a meu ver.
a convivência dele com as lideranças políticas, com os vereadores, com as pessoas que nos ajudaram, né? Com a Silon, com Arnon, com muita gente aí que foi importante nos momentos mais difíceis que nós estávamos ressurgindo na política de Cascavel, quando da eleição suplementar que ele elegeu prefeito, ele não tratou bem. E se ele tivesse tido um comportamento melhor com a população, com certeza a história política de Cascavel era Eles tinham feito sucessor, né? Tinha feito sucessor, teria que, na minha opinião, naquele momento, ninguém melhor do que a nossa vice, a Paulinha. Aconteceram algumas coisas desagradáveis assim, mas como você disse, acontece até com os irmãos da gente, entre a Paulinha e eu, mas eu ainda continuo a ter por ela o mesmo respeito, e acho que naquele instante, se a gente vai junto, tranquilo. Não, a Paulinha talvez ela tinha sido eleita. Não tivesse brigado com o Ocilon, com aquela tropa toda que ajudou a ele no início. Porque eu vi aquela tropa toda em cima do palanque da Ana. O Ocilon, o Júlio Mana, aquela tropa todinha eu vi lá em cima. Eu digo, rapaz, o que foi que hoje? Mas assim, para concluir aqui o meu raciocínio, Zé, a tragédia que aconteceu, o mal-estar entre nós, foi o que viabilizou a candidatura do nosso grupo adversário com a candidatura da Ana, da atual prefeita, e ela logrou êxito exatamente por isso. Ela se beneficiou dessa situação. Justamente. Então, mudando de história aqui, desculpe. Mas é que eu só concluí, Zé, aqui para me dizer o seguinte, que além desse fato, dessa tragédia política do nosso grupo, que foi uma tragédia muito grande, né? Ela teve também um aliado nosso, que passaram a apoiá-la, e teve um aporte financeiro pesada de Bebeto Queiroz, que está lá, que é coisa séria, a Polícia Federal apurando, e as ações na justiça estão correndo, e isso contribuiu para que a candidatura do candidato apresentado do Tiago, que era um rapaz de bem, mas também era uma candidatura bastante fraca, a pessoa escolhida por ele, e tudo isso contribuiu para a eleição da moça lá, que é quem está no comando. Mas isso, concluindo aqui, Tiago, Tino e a família lá, os nossos adversários. Se você for ver o capital político de realizações, o legado nosso de obras, de benefícios, no Cascavel é bem maior do que o deles. E se eles voltaram, não é impossível que esse grupo político nosso ainda, da forma que aconteceu uma tragédia aqui, pode acontecer uma tragédia lá. Com certeza. Se já não tiver acontecendo, que eu acabei de falar aqui. Ela é muito dinâmica. A política é muito dinâmica, eu acabei de falar. Que se já não tiver sendo desenhada essa tragédia lá, por conta do financiamento que a gente sabe que foi de dinheiro de procedência duvidosa, que é onde o Bebeto Queiroz botou o dedo, o prefeito está preocupado. E eu tenho certeza que a de Cascavel não é diferente. Diz o Ciro que se ganhar a eleição vai se ter com esse povo todinho, né? O Ciro Gomes, não sei se é só balela política. Mas, Tino, vamos mudar aqui de rota política. Qual é o futuro político da família Tino daqui para frente? Veja bem, Zé, eu tenho que falar, não pode deixar de falar aqui no prefeito Tiago, né? Não, você fique bem à vontade aqui. Tem o Tiago, tem eu, e o Tiago essa semana, Zé Wilson, a Câmara Municipal julgou umas contas dele, contas de governo, e ele teve o parecer do TCE contrário, e esse parecer foi aprovado pela Câmara. Quer dizer o quê? Que as contas deles foram julgadas irregulares, e isso traz problema traz a inelegibilidade. Traz a inelegibilidade, há um questionamento se tinha aquela história que a lei da ficha limpa diz que se for comprovado que não houve enriquecimento ilícito, que não houve um dolo grave ao município, se não tem nota de improbidade, tudo isso tem que ser analisado para ver se realmente se caracterizou a inelegibilidade. Mas o diabo não é isso. O que mata é a Câmara. A Câmara disser uma mentira e colocar na ata, você sabe disso,
É verdade. A justiça não derriba nem amarrada, porque aqui fizeram uma maracutaia numa ata e eu disse, vocês tenham cuidado com essa ata. Cuidado com essa ata, que foi a história de Tó e de Bruno Figueiredo. E fizeram uma maracutaia, uma enrolada na ata, e a enrolada que foi feita não teve liminar que desse jeito. O Tó da Guiomar, pela decisão da Câmara, tirou o resto do mandato todinho, que foi até candidato a prefeito, foi primeiro foi o terceiro, né? O FAM parece que foi o quarto. Então, o problema não é o parecer do TCM, o problema é a decisão do colegiado da Câmara. O colegiado da Câmara caçou, está caçado. Para tirar, só quem tira é a própria Câmara de Vereadores. Pronto, Júnior, Frank Chaves. Frank Chaves foi desaprovado, 3 contas deles. Não veio desaprovada. Ela veio com parecer do TCM favorável, mas com reserva não sei de quê, tá? Aquelas histórias dos técnicos. E veio para a Câmara. E veio a do ex-prefeito Bruno Figueiredo, toda desaprovada. Como o ex-prefeito Bruno foi colocado pela própria Câmara, essa mesma Câmara que botou ele lá e tirou meu filho, né? Ele sacaneou com ela, essa Câmara pegou ele e caçou, desaprovou todas as contas do Bruno Figueiredo e caçou o mandato dele. Então, o Bruno Figueiredo, que era o homem que deu um golpe na família Chaves, ele vai passar muitos anos sem poder ser candidato. Agora, tem aí as leis que estão. Tem uma medida agora no STF, eu não sei se você está sabendo, né, que realmente foi aprovada pela Câmara e o Senado, e depois ela foi feito um recurso para o STF, e o STF está corrigindo essa posição sobre a data, porque o problema não é 8 anos, é uma prisão perpétua. Está aqui que está falando que tem prisão perpétua. Não é os 8 anos, é 8. Quanto mais você recurso, até que o transite em julgado o feito. Você vai até o Supremo, você está preso até lá. Então, é uma desgraça. Essa lei tem que ser acabada e vai acabar dando os critérios reais para que as pessoas não possam atrapalhar a sua vida política, a sua caminhada política. Está para ser julgado agora. Está nela o Eduardo Cunha, que quem fez isso foi a filha dele, 2 vezes já entrou lá e está caminhando, aquele Arruda de Brasília, e no meio dessa bagagem entra eu, entra João, entra Manel. Eu já tinha me salvado dessa situação, passei 14 anos, 17 anos, me salvei agora porque o trânsito estou em julgado. Porém, houve o caso do Franco, o Ministério Público me imputou da posição. O tribunal julgou essa situação e me condenou novamente dentro da posição. Eu que tenho couro de sapo, cababate só faz inchar e já está encaliçado, nós vamos liquidar com essa lei. Essa lei, ela é a lei dos anarquistas, para tirar quem é liderança e aqueles que perdem ganhar, que foi o que aconteceu comigo, com você, com muitos outros políticos do Brasil. Rapaz, só tem uma forma, vamos criar essa lei, lei da ficha suja. Se for botar ladrão político na cadeia, não fica ninguém, porque o sistema não deixa. Não deixa. Possa ser que agora, com a intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil, as coisas possam ter uma pré-mudança nas situações. É um segurando o outro para ele poder pegar na tigela do leite. Não existe isso. A liberdade, aquela coisa que tem para você estar livre, não existe no Brasil até agora. Poderá até mudar de semana que entra para frente. Então, Zé, deixa eu concluir aí. Agora, aquela pergunta que você me fez, como fica o nosso governo? Então, fica aí a sua caminhada. Como o Tiago teve essas contas aí, eu não sei como é que vai ficar a elegibilidade dele, se ele vai ser candidato. Nós estamos a iniciar uma campanha aí para
É uma eleição de escolher governador, senador, deputado estadual, federal e presidente da República. E se o Tiago, como fica? O Tiago é candidato a deputado estadual? Se ele for candidato a deputado estadual, Zé, eu, primeiro, como pai, eu tenho que votar e fazer campanha por ele. Coisa boa, se eu não fosse pai dele, como cascavelense, pelo que ele fez como prefeito, eu nunca falei, vamos admitir que eu não era pai dele, nunca falei com ele. Simplesmente nascido e criado em Cascavel, como eu sou, eleitor, cidadão que mora numa cidade que foi tão bem cuidada por um prefeito. E esse ex-prefeito, 2 anos depois, se apresenta para ser candidato a deputado estadual, e eu olho outros que não têm perfil nenhum e que querem também postular uma eleição de deputado. Eu optaria como cidadão para votar nele também, pelo que ele foi como prefeito, como político que ele é, né? Independente se ele conviveu bem com as pessoas, se ele tratou mal, se ele teve um relacionamento difícil com as lideranças, com o povo, com a família, com os amigos, isso é outra questão. Mas como político e como administrador, ele foi com certeza o melhor prefeito da história, foi o que mais fez. Eu tiro o chapéu para ele, desse ponto, né? Então, mas se não for ele, se não for o Tiago, aí eu tenho que, não posso ficar alheio ao processo dele. Eu devo procurar aquelas lideranças, amigos que a gente ainda tem, você tem, todos nós temos, os ex-prefeitos lá de Cascavel todos têm, procurar um grupo ali, ver uma liderança da região, um político que possa levar algum benefício para Cascavel, para mim manifestar o apoio. Contanto que, se não for o Tiago, eu não vejo outra pessoa da nossa família que hoje seja merecedora de disputar e ter o apoio da gente. Não tem. Vou dar aqui um exemplo. Atualmente, o que se vê lá é o atual prefeito, o marido se lançando. Sim, ele lançou. Pois lançou, né? Pois é. Aqui minha avaliação, com todo o respeito que eu tenho lá, o rapaz, eu não vejo nenhum perfil nele, nada que diga que ele terá um desempenho bom como deputado. Não vejo nenhuma qualificação política, não como médico, como cidadão que ele é, pai de família. Não estou aqui a falar mal dele, é uma avaliação minha. E eu acho que está cometendo o mesmo erro que o Tiago cometeu há 4 anos atrás, quando optou de colocar a mulher, e eu tenho certeza que se fizer uma avaliação, ele com a mulher, vamos ver aqui o custo-benefício, até onde foi bom a eleição, uma eleição esplêndida em que nós todos demos as mãos e elegemos uma votação acima daquilo que nós esperávamos. Aqui ela teve voto. Pois então, mas o resultado de tudo isso valeu a pena? Então é necessário se avaliar. Não valeu, então não vai. Um jogador, por melhor que seja o salário dele, por melhor que seja a repercussão do nome dele, o estrelismo dele, mas se dentro de campo ele não rendeu, tira e põe um reserva. Põe um outro jogador. Então não vejo ninguém lá do grupo político, nem de Tiago, nem de Tino, para deputado nesse momento merecer e que justifique a gente fazer o que fizemos. Qual é o partido que ele está afiliado? Eu não sei, nesse instante eu não sei se era PT, se é PSB, uma coisa assim. Mas é a avaliação que eu faço. Respeito lá, quer ser candidato, eu acho que é mais interessante você dar uma recuada, dar uma passada atrás, uma questão de um posicionamento de sabedoria e deixar as coisas acontecerem. E o que interessa mesmo é a eleição de prefeito daqui a 2 anos, se não acontecer uma suplementar daqui para lá, que é possível. Então, esse é o interesse, é a visão que eu tenho e o interesse que a gente deve ter. Olhar para daqui a 2 anos, nós já estaremos, já passa o tempo, rapidinho. Passa rápido. Já nós estaremos tratando de uma eleição para prefeito. Nós temos quase 2 anos de mandato. E eu não vi que ninguém criou musculatura na atual gestão, está criando musculatura, tem muita coisa na rede social, lá em cima, essa coisa de palminho, o pessoal que bate palmas aí para atual prefeito, 90% é o mesmo que batia para o Tiago. Aí voltando aqui para as contas do Tiago, eu queria fazer um comentário
vá você também. Que ele levante a cabeça, os tios, a mãe, eu, os irmãos, que não aconteceu nada de tão grave com ele, nada que envergonhe. Não, Nada que envergonhe. Ele não responde a um processo de ter desviado dinheiro de educação, como se foi feito desvio há muitos anos atrás, que desviou dinheiro de merenda escolar, como teve merenda enterrada, que desviou dinheiro de educação. Pelo contrário, ele deu um modelo. As escolas em Cascavel, Zé Wilson, são um modelo. E dos 10 últimos, 10 ou 12 ex-prefeito de Cascavel, nos últimos 40 anos, inclusive eu no meio, todos eles, Jurandir, um cara que saiu pobre da prefeitura, teve contas desaprovadas, aí veio Jurandir, Paulo César, Ivonete, Chagas, Tino, Décio, todos os ex-prefeitos nos últimos 40 anos tiveram suas contas desaprovadas pela Câmara Municipal. Todos, sem nenhuma exceção. É um julgamento político. Inclusive, você tem que ajeitar os vereadores. Inclusive, é danado, mas falar em vereador é o seguinte, e esses vereadores que aprovaram, que desaprovaram, alguns deles que votaram contra, tiveram há 2 anos atrás, há 1 ano e pouco atrás, os custos das suas eleições, se não total, mais 80%, 90%, custeado com a ajuda do ex-prefeito Tiago. Mas isso não foi só com ele, não. Os outros ex-prefeitos, todos eles, eu me lembro do Jurandir, do Paulo César, eu votei em algumas contas do Paulo César, teve uma conta agora da Ivonete e do Décio, que eu recebi bem cedo lá em casa, o ex-prefeito Paulo César foi lá conversar comigo, para ver se eu conseguia me entender com o Tiago para aprovar as contas da Ivonete. E eu me comprometi com ele e falei com o Tiago realmente. O Tiago, pai, veja aí o que é que o senhor pode fazer. E eu disse, Paulo César, manda o presidente da Câmara, o vereador, não era o presidente era outro. Manda o vereador Sebastião Show vir falar comigo, que é para me orientar ele, para ele pedir visto, para me ganhar tempo, para ver como é que a gente faz para ajudar, tanto para aprovar as contas do Décio, como a da Ivonete. Né? Porque eu era adversário meu, mas não eram inimigos. E a vida, você leva da vida é o bem que você faz, não é o mal. E o Paulo César saiu, vamos ver lá. Aí o Sebastião me procurou, e eu orientei a ele, mas aquilo que eu orientei, infelizmente, ele não deu para ele fazer, não entendo, mas eu tenho o maior respeito pelo atual presidente da Câmara de Cascavel, o vereador Sebastião, até porque que em uma das minhas contas eu consegui aprovar, com o voto dos vereadores da base do Paulo César, com o voto do Sebastião Shoa, do vereador Mucura, que Deus o tenha em bom lugar, que não votou em mim para prefeito, mas votou nas minhas contas, do vereador Pompeu, que sempre foi adversário meu, mas nunca votou contra umas contas minhas. E que vereadores que na época estavam na base da prefeita, Ailton e outros mais lá, que também me deram o voto. E que o Tiago fique tranquilo em relação a isso. Ninguém no mundo se acabou, ninguém nos últimos 40 anos. A vida continua e ele vai batalhar. Nenhum ex-prefeito teve conta aprovada, e todos eles foram traídos também por vereadores que foram ajudados por ele. É difícil. Mas agora também que tem que chegar aqui e dizer que o Tiago disse, irmão, o Tiago também tem que aprender. Será que ele ligou para algum vereador pedindo como eu pedi? Se não fez isso, morreu. Tem que ligar. Tem que calçar as sandálias da humildade e tem que ver quem é que está perto, dormindo todo dia do lado, se está com extintor para apagar incêndio ou se está jogando gasolina e riscando fósforo para incendiar mais. Aí ele não chega a lugar nenhum. Pronto. Mas com o capital político que ele tem. Se ele calçar a sandália da humildade, ele se recupera como eu me recuperei. Tem que ter humildade. E como você se recuperou. Que você caiu aqui no Pacajus. Mas quantas vezes você não se levantou? E eu também em Cascavel. O importante, ruim é cair, mas muito mais importante do que a queda é a força para levantar. Viu, Tino? Estamos se organizando para ir buscar o poder de novo. Vai sim, vamos. Tem conversa. Então, olha, Tino, você está falando em vereador e você deu uma palavra. A situação é essa lá, política lá
da Mas situação. ele vai se candidatar a deputado? Não, existe. Ou é a esposa dele, a reeleição sei. dela? Não, mas se tiver candidatura, tem que ser a dele. Isso aí, se não for ele, não conta Tá comigo. certo. Eu acho que a esposa dele se elegeu uma campanha maravilhosa, muito impactou, mas hoje não merece renovar o mandato. Não, é aquele jogador bom, mas que não rendeu. Então não rendeu, não produziu, não é merecedor. É a minha opinião. Eu não estou aqui falando mais mal. Não, eu acho que você tem que focar na eleição de prefeito daqui a 2 anos, né? Pronto, essa é a preocupação que o Tiago deve ter e que é a minha. E daí aqui, daquilo que me couber, a responsabilidade que eu tenho pelo que o povo de Cascavel fez comigo, Zé Wilson. Me deu 2 mandatos de prefeito, eu de uma família pobre, sem um tostão no bolso. A população me deu uma maioria de votos que jamais foi superada em Cascavel, o percentual. O número, o Tiago chegou a superar, mas o percentual ainda é o meu, da minha primeira eleição. Eu acho que é minha obrigação me preocupar, acompanhar o que está acontecendo no município. Eu não vejo nada de tão importante feito na atual gestão. E como oposição, por exemplo, na próxima vez que vim aqui, eu não sei aonde, através das redes sociais, nós estamos levantando o que entrou de recurso nos últimos 15 meses já em Cascavel. Zé Wilson, é muito dinheiro. Aí nós sabemos que 54% desses valores é comprometido total, não pode mexer. Folha de pessoal, pagamento, 6 a 7% é o do 10º da Câmara e o resto. É dinheiro demais. Muita festa cara e o que é que está sendo feito? Tem que se saber. Ninguém pode estar com acusação, dizer que está desviando, eu não estou dizendo isso, mas que dava para se ter feito muito mais pelo muito que entrou. E a população, fique certo que nós estamos de olho, estamos acompanhando e que o município não está acéfalo. Tem gente no poder, administrando, mas tem quem não está no poder, mas está na obrigação de, pelo que o povo já fez por nós, por mim, acompanhar, porque o dinheiro não é meu, não é da prefeita, não é de ninguém, é do povo. O povo bota e o povo tira. Pronto, né? É isso aí, então, a democracia. O nosso patrão é o povo. Né? O patrão do funcionário público não é o prefeito. O patrão é o povo. É o povo. O prefeito não é nada mais do que um gerente. Né? Tino, então, como é que está o grupo da família Tino para as eleições de governador de estado e presidente da República? Como é que está havendo já essa sua manifestação com o seu grupo político, seu filho, toda a família? Como é que está essa posição? De uma forma muito discreta, nós estamos fazendo alguns contatos já com alguns amigos, algumas lideranças, mas nesse instante ninguém tem assim uma definição. Eu tenho algumas restrições ao PT, mas pela história do Lula, eu acho ele um cara fantástico. Eu voto no Lula. Respeito quem não vota, é um direito, a democracia é isso. Respeito, não vota, mas eu acho que ele fez muito por esse país. Ele fez muito. Muita coisa feita por ele. Que é isso, você acabou de dizer que se for, fulano é ladrão, coitado, meu amigo, para se manter na política, é difícil, o sistema obriga você... O sistema é bruto. É bruto. É bruto, né? E dentro dessa dificuldade toda, o Lula consegue. Nós temos um Congresso muito fraco. O Congresso, há uns anos atrás, quando eu comecei a votar, você tinha deputado federal, senadores, eram as pessoas. Hoje, salva-se poucos, né? E o Lula tem tido a habilidade, com dificuldade, de governar com o Congresso... Que é contra. Não é fácil, né? Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. Então, a eleição para presidente, eu voto no Lula. E para o governo do Estado, nós estamos aguardando ver as coisas aí. Eu encontrei contigo aqui há uns dias atrás, você me perguntou, você vai ser chamado, coitado, vai ser convidado, e vamos aguardar o desfecho aí desses próximos dias, para ver a que passo nós vamos dar. Para deputado estadual, se o Tiago não for, eu vejo com muito carinho a possibilidade muito grande
Eu já disse isso até o Arnulfo Bezerra, que é um amigo meu, irmão, que a tendência é muito grande. Eu recebi a visita do prefeito Nezinho, que é um amigo meu, Nezinho Faria. Nezinho, gente muito boa. Ele esteve lá em casa, em Cascavel, e é uma possibilidade grande de nós, pelo que a dona Jo, a deputada Jo, representa na região, a gente procurar ajudá-la. Pensando na região de Cascavel, que é vizinho, ela é deputada de um município vizinho a Cascavel, Boágua, né, o Mourão ali, a Boágua, o Guanassés, aqui a Lagoa de Souza, e todas essas localidades carentes de uma demanda muito grande de necessidade, de benefício. Ô deputada, eu quero a garantia de que nós vamos conseguir benefício. Benefício o povo não vota, vota. Eu só fui prefeito porque eu era vereador e eu consegui uma obra que, no instante que publicaram que eu ia conseguir essa obra, que ela ia ser feita por conta de uma luta do vereador Tino em Brasília, junto a Embratu, foi motivo de gozação, mas foi o que deu um impulso na minha história política e me tornou prefeito, que foi uma estrada da Barra Nova. Então, nesse instante, a política não se faz só com dinheiro, também não se faz só com a obra. É um conjunto de ações. Tem que ter o recurso para as despesas, mas tem que ter o benefício e a população acreditar que aquelas pessoas em quem você está votando, elas estão capacitadas, e essa capacidade, esse atestado de capacidade, ele é dado por quem? Pelo que você fez lá atrás. É aí onde eu digo que a história do legado político do Tino, do Tiago em Cascavel, nós temos um atestado de capacidade técnica que pouca gente tem. Muito bem, que nos dá credibilidade para pedir voto para candidatos para nós, como para nós no futuro também, pelo que nós fizemos. É passado. Não, é passado. Agora, quando chega uma campanha, não adianta só você ficar falando mal do adversário e nem falando do seu passado. O seu passado é que lhe dá credibilidade para você. Aí você demonstra que está preparado quando você vê e diz para a população o que é que precisa ser feito, que se chama de propostas. E hoje o que o povo quer saber, o que é que o Zé Wilson, o que é que o Tino, o que é que você vai fazer no futuro, o que é que precisa para o Cascavel crescer, para o Pacajus crescer, para melhorar o comércio, para melhorar a atividade turística em Cascavel, que é a mais forte atividade que nós temos. Aí, quando a população percebe isso, ela percebe, a proposta dele é boa. Será que ele faz? Faz, porque já fizeram no passado. Então nós temos essa credibilidade. Aí você diz, como o grupo político do Tino, o grupo político está em cima desse lastro, desse alicerce ainda construído por mim lá atrás. E a gente tem que acreditar em Deus, que quem fez um alicerce tão bem feito como nós fizemos, começado comigo lá atrás, ele pode sofrer uns avalanches, umas avarias, uma turbulência, mas não é o suficiente para demolir totalmente, não. Dá para se reconstruir. Muito bem. É uma história, agora na eleição, que vem para presidente, para governador, enfim. Se o Tino vai votar no Lula, ou no candidato para governador aqui, que eu não quero ainda deixar público, no candidato a deputado, mas aquilo que eu vinha fazer para o bem do município do Cascavel, pela conta da dívida que eu tenho com a população do Cascavel. Qualquer decisão que eu venha tomar, não vou tomar pensando em mim nem na minha família, não. Vou pensando no povo carente da minha cidade, numa cidade boa, a quem eu devo tanto. Muito vou bem. Fazer pensando nesse povo. Muito bem, muito bem. Ô Tino, mais algumas posições a ser informado do povo do Ceará, de Cascavel? Zé, nós já estamos já conversamos bastante. Se nós dois, você pela sua história, eu teria tantas coisas aqui para tratar em relação da própria gestão, para dizer para a população que nós estamos acompanhando e sem denunciar. Não vamos denunciar, porque você, para fazer qualquer denúncia, tem que estar muito bem respaldado para não se tornar... Tá certo. Você está bem orientado, está certíssimo. Mas que no fundo mesmo, aquilo que a gente tratar aqui é no sentido de
administração acerte, até porque eu moro numa cidade. Meus netos, meus filhos, eu só com exceção do mais velho que mora em Brasília, mas a maioria, quase a totalidade da minha família mora em Cascavel, meus amigos. Então eu quero morar numa cidade melhor, quero residir numa cidade bem cuidada, que a saúde funcione bem, que a educação funcione bem. Será que a saúde em Cascavel está tão bem? Eu acho que não, não está não. Poderia ser melhor. Nós temos o casal é médico, né? Médico. Eu acho que era para tá dando resultado melhor. Está de vento em popa. Isso. E não deslanchou. O que se tem lá ainda é uma policlínica criada pelo ex-prefeito Tino, a primeira do Brasil, que quando eu levei o governador Lúcio Alcântara para conhecer essa policlínica, ele se impressionou e mandou projetar para construir 20 no estado do Ceará, mas logo em seguida ele perdeu a eleição para o Cid. Mas o Cid achou o projeto interessante, assumiu e construiu, e a nossa, mesmo precária, continua indo lá. 25 anos. Completou agora, interessante. Fizeram uma comemoração, eu fiquei feliz. Comemoraram lá 25 anos da Policlínica. E na solenidade da comemoração, não tocaram no nome do fundador, de quem teve a ideia. E a ideia não foi só minha, do secretário doutor Policarpo, doutor Valtemar Matias, doutor Pedro Joaquim, Salomão Ciríaco e um monte de amigos. Tivemos a ideia e ela hoje está. Naquela época não tinha do Pacajus, não tinha Horizonte, não tinha na região, e ela não atendeu só a população de Cascavel. Ela se tornou polo. Região, né? Uma região. Atendia toda a população e é dessas coisas que faz da sua vida, da sua história política e da minha e a de todo mundo. O político quer ser lembrado daquilo que ele edificou, que ele fez, né? É uma satisfação que ele tem. E quando eu falei aqui da escolha, o erro que se escolhe o marido para colocar para ser candidato a deputado, a colocação que eu faço, o exemplo que eu dou é o meu. Eu também estava muito bem nos meus 2 primeiros anos. Com 1 ano e 6 meses eu estava muito bem. Mas para mim escolher o deputado para me votar, eu escolhi quem? Eu sabia que tinha uma carência muito grande de vaga de ensino médio em Cascavel. Precisava de uma escola de ensino médio à altura dos municípios grandes, como Beberibe, Itapipoca, Sobral, Ipu, Juazeiro, todas eram assim, em Cascavel não tinha. Aí tinha um deputado que morava lá em Cascavel, eu fui a ele, me consigo uma audiência para o governador, que se ele me der uma escola, que era o liceu, que hoje é a profissionalizante, se ele me der essa escola, você não vai gastar um tostão em Cascavel. Quantos votos você pretende ter em Cascavel? Eu pretendo ter 3, 4 mil votos, teve 5. Ele conseguiu a audiência, conseguiu a escola, hoje está lá, foi liceu, adaptada para a escola profissionalizante. Quantos jovens não já se profissionalizaram nessa escola? Quantos não vão se profissionalizar no futuro? E quando eu passo por lá, Zé Wilson, eu me encho de orgulho. Isso é muito bom. Foi o meu trabalho e eu optei por quê? Não fui apresentar ninguém na minha família para ser candidato a deputado. Eu fui procurar uma pessoa que pudesse me ajudar a resolver um problema do município. Muito bom. Aí se formou uma parceria. E nesse instante a gente vê exatamente o contrário. Tem tanta coisa em Cascavel que um deputado de mandato poderia chegar lá e ajudar a prefeita, e ela fechou os olhos para isso e preferiu cometer o mesmo erro que o ex-prefeito cometeu. E com a candidatura doméstica, que o resultado foi desastroso. Então fica aqui o meu muito obrigado para você, Zé Wilson, que me deu a oportunidade de vir aqui, eu espero vir aqui também. Mais outras vezes, não mais tem outras problema. Vezes, vir conversar com você, lhe parabenizar. É um prazer recebê-lo. E alguma crítica que eu fiz aqui à administração, que fique bem claro aqui para as pessoas, dizer o seguinte, né? Os seus pronunciamentos aqui foram light. Então, não teve nada. Mas assim, que a prefeita e o prefeito daqui e os prefeitos que lhe escutam, como dizia Santo Agostinho, né? Eu prefiro os que me criticam porque me corrigem, do que os que me bajulam porque me corrompem e me mantêm no erro. Então, às vezes, a crítica, ela é construtiva, ela é muito mais importante. A mais importante é a construtiva. Do que o elogio de um bajulador. Tá certo. Grande Tino, foi um grande prazer em me receber aqui, estamos às ordens
com você. As suas considerações finais. Muito obrigado, Zé Wilson, a população de Cascavel aqui. Mais uma vez eu quero agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. Das últimas 8 eleições em Cascavel, nós ganhamos 5 e perdemos 3, mas uma das 3 foi nula e foi exatamente o que aconteceu a primeira eleição do Tiago. Então é um povo que me deu tudo isso, eu só tenho aqui que dizer de coração. Coisa maravilhosa. Muito obrigado e que Deus abençoe cada vez mais a população de Cascavel, aos amigos de Pacajus e a você também, Zé Wilson, a sua família. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Olha, Cascavel, os microfones da Montemor estarão abertos para o prefeito Tiago, para a prefeita Ana Fife, para o pré-candidato a deputado estadual, que é o seu esposo, e qualquer um daqueles que nesse nosso bate-papo aqui tenha se achado um pouco, não falou isso, falou aquilo. Só é marcar no telefone 997-526662, a gente marca e nós teremos realmente o bate-papo aqui no programa O Pulo do Gato. Obrigado, Tino, obrigado a todos os cascavelenses que lá nessa hora estão em peso assistindo a grande liderança Tino. E a Montemor está ao inteiro dispor de todos esses nossos amigos aqui da região. Um abraço, Tino, e quando quiser vir, Tino, é só fazer aquele mesmo sistema que você fez, não terá problema. Nós somos irmãos e amigos da sua pessoa, da gente. Você é amigo do meu grande filho, o Júnior Chaves, gosta muito dele, o Júnior gosta muito de você. São de ramos de festa, de palco, dessas coisas, isso é importante. E você é conhecido como um guerreiro da região. Parabéns, Tino. Avante, não baixe a cabeça. Tiago lá, não baixe a cabeça. Essa história de conta desaprovada, isso é coisa de neném. Isso aí se tira por cima e joga para cima, ninguém sabe. Nós estamos num país chamado Brasil, dorme de um jeito, se acorda do outro, nós dormimos de um jeito, e agora quem está mandando no país aqui é o Trump. Vai chegar aqui, montar aqui a sua cadeira aqui e administrar. Você está vendo como é a posição política do mundo? Então não adianta. É fôlego de 7 gatos, tocar para frente, não dê um passo atrás. Sempre um passo na frente, um passo na frente, um passo na frente. Um dia você está bem, um dia está meio zaroi, um dia está zangado, esfria e depois toca para frente. Essa que é a posição. Grande Tino, muito obrigado pela sua participação aqui, viu, meu amigo? Valeu. Obrigado. Obrigado aí, viu? Estamos juntos aqui. Vamos bater aqui uma foto. Deixa eu tirar aqui esse negócio do pescoço. Bota lá.